Aí nós vamos fazer a leitura em Efésios, ler alguns versículos em Efésios, no capítulo 5. Afinal de contas, nós estamos numa semana de projeto de vida, não é isso? E hoje, quem lembra do tema? O tema do nosso projeto de vida, hoje o tema é família, né? E maravilhoso, é um tema que é muito precioso para mim, creio que é precioso para os irmãos também. E nós vamos perceber que família é algo muito especial para Deus também. E eu quero fazer uma leitura aqui no livro de Efésios, no capítulo 5, dos versos 29 ao 32, eu vou ler um pouquinho fora de ordem. E aqueles irmãos que já têm mais familiaridade com esse texto, estão acostumados a ver essa citação aqui no contexto de um casamento, né? Na celebração do casamento, normalmente a gente gosta de lembrar esse texto aqui, mas eu espero, com essa leitura, com essa nossa reflexão de hoje, poder expandir o nosso olhar para um pouco além daquilo que nós estamos acostumados a ver nesse texto. O verso 31 do capítulo 5 é o que nós estamos mais acostumados a ouvir em casamentos. E diz assim, lembrando do que aconteceu lá em Gênesis, quando Deus formou Eva da costela do homem, da costela do varão, Deus formou uma varoa. E diz assim, eis que o homem deixará o seu pai, a sua mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Amém? Então o primeiro mistério aqui é Deus de dois formou um. Nós vemos aqui nós já podemos concluir que a família não é uma invenção humana, não tem a ver com um contrato que os cartórios reconhecem, mas a família é algo que é obra das mãos de Deus. Porque começa com essa união de um homem com uma mulher. E Paulo, a hora que ele está ministrando esses textos aqui, esses versículos, ele ele tem uma experiência de deslumbramento com essa passagem, com essa verdade bíblica. E ele se expressa dessa forma, ele diz, olha, grande é esse mistério. É um mistério espantoso. Sim, senhora, dona Ive. Amém, glória a Deus. E Paulo agora, ele é tomado por esse encantamento, por esse fascínio com a palavra de Deus, com aquilo que Deus transmite para nós. Ele diz, olha que grande mistério. Ele tem um momento revelador, uma revelação. Olha, grande é este mistério. Mas eu não estou me referindo ao casamento, ele diz, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Eu estou falando da origem, de quando Deus uniu o primeiro homem com a primeira mulher, e de dois ele fez um, formou uma só carne. Mas olha, tem algo muito maior aqui. Preste muita atenção, existe um mistério profundo, mas eu estou falando que a mesma coisa aconteceu, que Deus uniu seu Filho, Jesus, à sua igreja. Da mesma forma. Isso alegra muito meu coração, porque o casamento foi algo idealizado para ser permanente, para ser para a vida toda, para ser perene. E Deus ainda afirmou sobre aquela união, ele disse, aquilo que Deus uniu, o homem não tem poder para separar. O homem não pode separar aquilo que Deus uniu. Aquilo que Deus formou, aquilo que Deus selou e uniu, o homem não tem poder para separar. E a nossa união com Cristo, a maravilha aqui, é que a nossa união com Cristo é para sempre. É para sempre. Você não sabia disso talvez, ou você nem percebeu totalmente, 100% do que você fez no dia que você assumiu um compromisso com Jesus. No dia que você decidiu no seu coração, eu quero andar com Jesus, eu quero ser de Cristo, eu quero estar unido a Deus, eu quero caminhar com Deus. Essa decisão não tem mais volta, ela é para sempre.
Você para sempre é de Deus. E Paulo agora é tomado por esse fascínio, esse encantamento. E nós vamos partir daí entender que família, hoje nós vamos refletir sobre família, mas entenda, quando eu falar família, não é só a família que compartilha o mesmo material genético. Não é só quem tem o mesmo sangue. E também nós vamos entender por esse texto, não só por esse texto, mas por tudo que é a maneira que é colocada aqui a família, no contexto de que não são só os lá de casa, mas são os daqui de casa também. Família de Deus. Família daqueles que estão remidos no sangue do Cordeiro. Aqueles que estão destinados para a eternidade com o Senhor. Portanto, família, quando você ouvir o termo família, sim, família se refere aos lá de casa. Família, quando eu falo de família, eu penso naquela jovem maravilhosa que há 33 anos, quase 33 anos, decidiu escolher estar do meu lado. Também me refiro ao Pedro e à Gabriela. Mas eu devo perceber, olhando, me deparando com essa passagem, uma passagem como essa, que existe um mistério profundo de Deus em família, no viver em família, existe propósito. O Espírito Santo está gerando coisas no meu viver, na minha caminhada e na minha experiência em família, que elas são muito proveitosas também para esta família aqui, a família do Reino. E eu preciso lançar o meu olhar para além dos lá de casa e entender que eu também sou, como Paulo cita aqui no verso 29, ele diz, olha, ele começa dizendo no 28, ele diz, olha, eu vou voltar um pouquinho porque eu quero chegar na parte do corpo. Ele diz assim, olha, também o marido deve amar a sua esposa, como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa, ama a si mesmo, porque ninguém jamais odiou seu próprio corpo. Ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Então, eis aqui mais um aspecto desse grande mistério. Além do homem estar unido à sua esposa em casamento, e os dois formarem uma família e gerarem filhos nesse casamento, nós também somos membros do corpo de Cristo. E assim como o marido tem este compromisso, tem esse relacionamento de amor com a sua esposa, assim mesmo, do mesmo modo, Cristo tem um relacionamento de amor com a sua igreja. E ele cuida, e ele protege, e ele zela por essa igreja. E ele edifica, e ele adorna essa igreja. E ele sustenta e ele alimenta. E aqui existe um aspecto que salta aos nossos olhos, é que ninguém odeia a sua carne. Ninguém intencionalmente se prejudica. Ninguém que, por exemplo, no ambiente de trabalho, ouve alguma notícia, alguns boatos que o seu nome está cotado para assumir um cargo novo ou está pronto para uma promoção, o seu chefe está vendo com bons olhos o seu trabalho. Ninguém vai lá e dá um jeito de estragar aquela promoção que vem para si quando ele se sente candidato. Ninguém se prejudica a si mesmo intencionalmente. Da mesma forma, irmãos, eu não prejudico o corpo. Eu cuido dos membros do corpo, porque é o mesmo corpo. Eu cuido da minha esposa, eu cuido dos meus filhos. Eu amo, porque é como se eu estivesse amando a mim mesmo. Eu não preciso aprender a me amar, porque todos nós somos naturalmente inclinados a amarmos nós mesmos, tudo aquilo que diz respeito a nós. Nós amamos o nosso nome, nós amamos a nossa reputação, nós amamos, tem coisas que nós adoramos, né? Consumir, comer, ostentar, a gente ama uma roupa nova, um perfume cheiroso, um carro bom, a gente ama conforto, a gente ama elogio, a gente ama presente. Mas o que acontece quando Deus nos une a alguém, por exemplo, no casamento, ao viver em família, o que é a grande obra do Espírito Santo na minha vida? É que a partir do momento que eu entro na vida de família, que eu inicio uma vida em família, eu tenho que começar a morrer para mim mesmo. Os meus interesses,
E aquilo que eu prefiro, aquilo que eu gosto, aquilo que eu gostaria que fosse me dado, isso precisa ir para segundo plano. E eu preciso agora priorizar aquilo que é do outro. Essa é a parte mais difícil daqueles que... Aqui não tem recém-casados, né? Eu creio. Não sei, tem algum recém-casado aí no ambiente? Faz um sinal assim. Na maioria já... Quem é casado aqui já há mais tempo. Mas você que já tem mais tempo aí, um tempo maior de casado, você vai lembrar do início. Que tem bastante atrito. Não falta conflito, não falta ajustes. Eu tenho uns amigos que amam essas palavras. Ô, rapaz, tá rolando uns ajustes lá em casa. E esses ajustes são justamente a respeito daquilo que nós temos que ceder, que nós não estamos acostumados a ceder. Né? Os rapazes solteiros, os meus alunos, toda vez que eu tocava no assunto videogame, gerava algumas crises. Eu descobria logo quem tinha compromisso com quem na sala, né? Porque já havia algumas mulheres com uns olhares meio duros, assim, né? Na direção de alguns rapazes que gostavam de videogame. Então, essas coisas vão mudando. O seu tempo de lazer, o seu futebol, lá em casa era futebol, né? Eu não era do videogame, mas o meu futebol de sábado despertava alguns momentos de ajuste, né? Alguns acertos. O negócio de acordar cedo, fazer tudo e correr para o futebol, chegou um tempo que não dava mais certo. Mas onde eu quero chegar, irmãos, nós naturalmente buscamos aquilo que nos agrada, aquilo que nos dá prazer. E normalmente a gente entra nos relacionamentos, não só o relacionamento conjugal, né? O relacionamento amoroso, mas nós formamos amizades. Muitas vezes com alguns interesses, buscando algo que nos falta. Mas aqui nós vamos ver essa imagem de Jesus, de Cristo unido à igreja, e nós vamos ser relembrados pelo próprio Paulo, que o homem deve, no coração do marido, deve ter o mesmo amor, o mesmo sentimento que Cristo teve, aquele sentimento de entregar a sua vida pela sua igreja. Literalmente entregar a sua vida, derramar seu sangue, entregar o seu corpo para ser maltratado, para ser torturado, por amor àquela noiva. Para que aquela noiva pudesse ter uma vida diferente, uma vida melhor. Para aquela noiva poder ter um futuro. Então ali Jesus estava garantindo o nosso futuro. E nós somos chamados, na nossa vida em família, para nós sermos menos egoístas, para nós derrotarmos o egoísmo, esse egocentrismo que nós temos, né? Pensar muito no nosso umbigo. Preste atenção e analise depois se grande parte, a maior parte dos nossos problemas que nós temos para vencer o pecado, se não tem a ver com egocentrismo, com sentimentos egoístas. Preste atenção, se toda vez que você tem dificuldade, ou você cai em tentação, você se vê em tentação, ou se o pecado acaba te enrolando, te enganando, se não está envolvido algum sentimento egoísta. Ou você está com raiva e não consegue perdoar. Porque você acha que você não deveria ser tratado daquela maneira. E você acha que com as suas próprias forças você precisa mudar isso. Ou você está achando que a pessoa não está te dando aquilo que é devido. Ou ela não te respeita. Ou que ela devia te dar mais de algo. Mas sempre nós estamos priorizando aquilo que diz respeito a nós. Nós estamos diminuindo a importância dos outros e a nossa importância ela ganha destaque. Né? Eu sou o centro da questão aqui. Mas o que Deus quer nos trazer à mente hoje, falando de família, o nosso projeto de vida, família. Nós fomos desafiados no projeto de vida, família, a anotar, aqueles que pegaram aqui o folheto, a colocar por escrito alvos, objetivos, pedidos diante de Deus, para serem apresentados diante de Deus. E nós precisamos desde já tomar um cuidado, porque esses pedidos eles não podem ser movidos por egoísmo. Eu preciso tomar muito cuidado para não tropeçar nisso. Então, se você vai desenhar aí seu projeto de vida, capricha na generosidade, capricha no amor e na preocupação com o outro.
Capriche, para isso nós fomos chamados. E aqui, Paulo também, eu estive meditando nessa palavra e fui levado à leitura ali das duas cartas que ele escreve a Timóteo. E é interessante, quando você está meditando, você está dentro desse tema, dentro desse contexto de família, como você percebe que as duas cartas que Paulo escreveu, e ali nós estamos vendo Paulo dizendo coisas do tipo, olha, ele fala como se estivesse no final da carreira, ele disse, olha, eu já lutei o bom combate. Eu guardei a fé, cumpri a carreira. Vem você também, Timóteo, cumprir comigo. Olha, eu já estou pronto para ser oferecido em sacrifício. Eu estou pronto, eu entendo já que o meu ministério está cumprido. Eu sei que o meu tempo aqui com vocês ele já está caminhando para o final. E aí ele escreve para Timóteo e ele se dirige a Timóteo como um filho. Ele fala, Timóteo, você que é meu verdadeiro filho. Então perceba que no contexto de família já é uma carta muito familiar. E a forma que ele vai orientando Timóteo, como ele deve conduzir os assuntos da igreja, ele sempre traz isso comparando o relacionamento em família. Ele diz, olha, os diáconos, os presbíteros, os líderes, aquelas pessoas que precisam ajudar ali a apacentar o povo, eles precisam ser bons chefes de família. Tá? Precisam ser homens que zelem pelo seu casamento, homens de uma mulher só. Não pode ser beberrão, não pode ser ganancioso, só pensa em dinheiro, maluco por dinheiro. Não pode ser cobiçoso, avarento. Não pode maltratar os filhos, espancar os filhos. Resumo, tem que ser um bom chefe de família. Ou seja, Paulo também ele está fundindo essas duas ideias, o relacionamento familiar, aquilo que acontece lá em casa, ele tem que ser a mesma coisa aqui. Ele é proveitoso aqui para a igreja. Se eu sou bom em casa, eu devo necessariamente ser bom na igreja. E aí ele vai orientando, ele fala, Timóteo, quando você chamar a atenção de um homem mais velho, olha, pense, é como se você estivesse chamando a atenção do seu pai. Como é que você cobra alguma coisa do seu pai? Não é com ignorância, não é com grosseria, com respeito. Olha, as mais velhas aí também, elas são como se fosse sua mãe, são as jovens, as mulheres jovens são como se fossem suas irmãzinhas, suas irmãs mais novas. Os rapazes aí são como se fossem seus filhos. O carinho, o zelo, o amor, a proteção, o cuidado que eu tenho em casa, ele tem que vir e se reproduzir, se replicar aqui na igreja. Então, os lá de casa, o que Deus nos deu, na verdade, eu estava meditando sobre isso e eu pensei assim, eu resumi assim a ideia. Eu li um artigo, um tempo atrás, sobre divórcio. Eu morava em Brasília, e Brasília é uma das cidades assim, campeãs de divórcio no Brasil. É muito alto. Era coisa na época, eu creio, de 40 e tantos %. E eu fiquei surpreso porque na mesma época eu fui pesquisando e acabei chegando também a alguns dados sobre o divórcio entre os membros das igrejas. E aí adivinhe, talvez alguém aqui, não sei se já teve a curiosidade de ir atrás, mas eu fiquei surpreso, porque a taxa de divórcio entre os da igreja era a mesma taxa de divórcio daqueles que não eram da igreja. Eu fiquei um pouco assustado, eu falei, poxa, eu esperava mais, esperava melhor, um número melhor, esperava que acontecesse bem menos do que fora da igreja. Mas refletindo sobre esse tema aqui hoje, refletindo, relembrando essas coisas todas que a gente vai vendo ao longo do tempo, e é exatamente o que acontece, meus irmãos. Lá fora, não pode ser muito diferente do que tem aqui. Nós somos quem deve fazer a diferença. Então, por que não refletir? Será que os altos índices de divórcio naquela sociedade brasiliense, será que não era devido à alta taxa de divórcio dentro das igrejas mesmo? E isso me leva a crer que existe um problema grave no seio familiar. Aquilo que está acontecendo dentro de casa está prejudicando o que está acontecendo na igreja. E a igreja não está causando um impacto que poderia estar exercendo na sociedade. Ou seja, irmãos, tudo começa no seio familiar. Eu lembro de uma história que um pastor contava em tom de brincadeira. Era um pastor muito brincalhão e ele dizia assim que um dia tinha uma irmã
muito perturbada lá na igreja. Pastor, preciso conversar. O meu filho adolescente, eu não sei mais o que fazer, ele está me dando muito trabalho. Ele só apronta, só desobedece, está mal criado, não respeita, fala palavrão, fala tudo. Eu não sei, pastor. Eu não sei mais o que fazer. Gente, eu criei esse menino na igreja. Aí o pastor, opa, tá aí o problema. Tá aí o erro, irmã. Hã? Como assim, pastor? Irmã, lugar de criar filho não é na igreja. Lugar de criar filho é em casa. Perceba o que eu estou querendo chegar aqui. Família. É lá na sua família. É lá junto do seu pai e da sua mãe que vai acontecer uma coisa chamada a formação do seu caráter. É com seu pai e com a sua mãe que você vai aprender a andar com Deus. Que você vai aprender a andar com o Espírito Santo. É lá com seu pai e com a sua mãe que você vai descobrir uma paixão pelas Escrituras. Paulo, quando está falando com Timóteo, ele diz, Timóteo, olha, exerce teu ministério com zelo, porque eu sei as Escrituras que estão no teu coração e na tua mente, que a tua mãe e a tua avó te ensinaram desde a infância. Eu estou contando com isso, porque eu conheço a sua formação. Eu conheço o caráter que você tem. Você é meu verdadeiro filho. Então nós precisamos ter um carinho especial com família, zelar, porque existe um mistério profundo por trás disso. Aquilo que Deus formou, que Deus gerou no seio familiar, é o nosso laboratório, é o nosso treino, é o nosso laboratório mais íntimo, é o nosso espaço, a nossa academia para nós treinarmos os relacionamentos, é onde nós preparamos os nossos filhos. É onde eu descubro, como um amigo meu, um dia nós estávamos conversando sobre ministério, e nós éramos jovens, ele era mais jovem que eu, e ele compartilhou uma palavra de um pastor, tinha falado para ele, e nós estávamos falando sobre N ministérios, um chamado disso, eu me sinto chamado para aquilo, eu quero ser um pastor, eu quero ser um evangelista, eu quero pregar, eu quero cantar. E ele me falou assim, ele disse, olha, eu acho que nós precisamos começar pelo ministério mais importante, mais bem-sucedido da história da igreja, da Bíblia. Qual é? É o ministério de Noé. Mas qual é o ministério de Noé? Ele disse, olha, Noé não conseguiu salvar todos da sua geração, mas ele não perdeu nenhum da sua família. O ministério dele foi um sucesso, porque ele conseguiu salvar todos os da sua casa. A Bíblia diz que se salvaram 7 pessoas com Noé. A esposa, 3 filhos e 3 noras. E uma geração ficou perdida ali. Mas o ministério dele, cuidar da sua família. E é maravilhoso, a Déia me indicou um vídeo, eu fui assistir uma mensagem, e essa mensagem falava muito sobre Noé, era muito centrada sobre o personagem, a pessoa de Noé. E, irmãos, vale a pena depois examinar. O exemplo de Noé em matéria de obediência, em matéria de perseverança, em matéria de fidelidade. Deus estava determinado a exterminar toda a humanidade, mas ele viu algo diferente em Noé. Noé estava tentando agradar a Deus, estava se esforçando para agradar a Deus, e Deus encontrou um coração obediente. E nós somos chamados, no contexto do nosso projeto de vida, família, a buscarmos ter um coração obediente. Obediente a Deus. Um coração temente. Um coração 100% comprometido com o Senhor. E por mais que nós não alcancemos as multidões, irmãos, nós podemos ter essa expectativa certa que os da nossa casa serão impactados pelo nosso proceder com o Senhor. A minha filha um dia postou um negócio e eu falei para minha esposa, quando eu li, eu estava no shopping e eu fiz esforço para segurar as lágrimas. Porque ali eu pude ver com os meus próprios olhos e agradecer a Deus. Obrigado, Senhor, porque eu vivi o suficiente para ver isso. Para ver a minha filha expondo algo da mente dela, um pensamento dela, e eu reconheci traços de alguém que anda com o Espírito Santo. E eu fiquei feliz, na qualidade de pai, de ver que meus filhos aprenderam. Eles moram longe de mim já. A Gabriela, 4 anos. O meu filho mora longe de mim desde os 18 anos.
Mas eu louvo a Deus, porque eu fui ouvindo os testemunhos de como eles se comportam longe dos meus olhos, longe da minha presença. E eles dão um testemunho de que eles andam com Deus. Eles têm o próprio, cada um tem o seu relacionamento pessoal com Deus. E eles aprenderam a andar com o Espírito Santo. Aprenderam a amar as Escrituras, aprenderam a amar a igreja. E eu sou maravilhado com isso. Num tempo em que tanta gente está desprezando o convívio na igreja. Tem muita gente agora que só quer cultuar a Deus pela internet. Não tem mais a necessidade de estar cultuando com os irmãos, na companhia dos irmãos. E eu fico feliz, irmãos, porque nós somos chamados no tempo, nessa geração, nesse nosso tempo, perceba. Eu creio que nós nunca tivemos tanto acesso à informação em toda a história. Hoje em dia tem um volume de informação fabuloso, cada um carregando no seu bolso. Está à distância de um clique. Porém, é tanta informação que se nós não buscarmos sabedoria de Deus, algo de muito valioso se perde. E eu vejo isso constantemente. As pessoas hoje elas estão com muita dificuldade em discernir entre o certo e o errado. E principalmente, falando de família, trazendo aqui para o nosso contexto de família, as pessoas estão perdidas quanto aos papéis que elas precisam desempenhar na sua casa, na sua família. Então o pai não sabe mais como é ser pai, a mãe não sabe mais como é ser mãe. E os filhos também, muito menos, né? Não tem mais ideia do que é um filho. E Jesus cobrava isso, ele disse, olha, o primeiro mandamento com promessa é honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem e se prolongue os teus dias sobre a terra. Esse é o primeiro mandamento com promessa. E isso vai passando batido aí num mar de informações. Mas hoje nós somos chamados por Deus, por um momento como esse, uma oportunidade como essa. Hoje nós ceiamos aqui. Nós somos membros do corpo. Ninguém odeia o seu corpo. Esse aqui tem que ser um momento precioso para nós. Celebrar um momento como esse na companhia dos irmãos. Eu tenho certeza que o pastor e a pastora estavam lá em casa. Meu Deus, preciso chegar no tempo. Eu preciso partilhar desse momento, dessa mesa. Porque ninguém odeia o seu corpo, irmão. Você reconhece o corpo? É que tem gente que não está se reconhecendo mais no corpo. Mas há um mistério profundo nisso. Nós fomos unidos ao corpo de Cristo. Ninguém odeia o seu corpo. Pelo contrário, alimenta, cuida, ama, perfuma, zela, deixa bem bonito, bem limpo. É assim que nós somos, irmãos. Nós somos uma grande família. Nós somos a família lá de casa e nós somos a família aqui de casa. Amém? Deus está nos lembrando disso. E como família, o nosso papel, olha, lá em casa, na minha família, famílias tementes, famílias obedientes, elas geram caráter aprovado. E o caráter aprovado dentro de uma família, quando as famílias chegam a formar a igreja, né, essas comunidades de crentes, compartilham a mesma fé, são igrejas vitoriosas, irmãos. Mas tudo começa na família, começa a despertar esses sentimentos, um amor verdadeiro. O amor, o sentimento do marido é o sentimento igual a Cristo. Pedro alerta, disse, olha, para de maltratar a sua esposa, porque senão as suas orações não são atendidas. Trate a sua esposa com respeito, com carinho. Porque senão bloqueia as suas orações. Como é que você quer vitória, irmão, com a oração bloqueada? Como é que a gente vai... A gente tem que mudar. Eu tenho que relembrar o meu papel. O meu papel é ser Cristo lá na minha casa. O meu lar precisa ser o paraíso para os meus filhos e para minha esposa. Não pode ser aquele tipo de lar que quando eles reconhecem a pisada do pai, todo mundo corre e se esconde. Não pode ser assim. Os meus filhos têm que correr para abraçar o pai. Tem que fazer festa quando o pai chega em casa. Tem que ser aquele momento alto do dia. Poxa, chegou uma pessoa maravilhosa. Estava esperando, contando os minutos para o papai chegar em casa. E nós somos chamados a meditar nisso, nessas coisas. Porque nós precisamos sair, não só, precisamos vencer com o ministério de Noé, com a nossa obediência, nosso temor, nosso zelo. Vencer na nossa casa. Vencer com os lá de casa, aqueles que Deus nos deu para cuidar, o nosso patrimônio.
A Bíblia diz que os frutos do ventre, eles são recompensa do Senhor, né? Os filhos são como flecha. Então, esses que o Senhor nos deu, com que o Senhor nos presenteou, nós precisamos cuidar. E depois nós precisamos conduzir para uma igreja, para que essa igreja também seja fortalecida e que essa igreja também exerça um impacto para que ela foi projetada. Ninguém está aqui à toa, ninguém é aleatório aqui, ninguém é um acidente aqui, irmão. Ninguém é acidente. Você pode até ouvir uma história ou outra por aí, como aparece às vezes na TV. Tem umas conversas assim, engravidou sem querer, não planejou, não sei o que, foi acidental. Acidente pode até na cabeça das pessoas. Para Deus você nunca foi um acidente. Para Deus você nunca foi um caso aleatório. Deus sonhou com você desde antes da fundação do mundo. Deus sonhou com cada um aqui, cada um dos presentes. Eu falo isso sem errar. Esse mundo maluco, cheio de informação atravessada, pode até te confundir, mas não é o que as Escrituras dizem, não é a verdade das Escrituras. A verdade das Escrituras é que o Senhor sonhou com cada um de vocês desde antes da fundação do mundo. E Ele não poupou nem seu filho, nem o seu filho perfeito. Ele ousou sacrificar, inclusive o seu filho, para que nós pudéssemos ter um futuro. Para que nós pudéssemos ter o futuro que Ele sonhou para nós. Desde sempre, desde a fundação do mundo. Então o que nós precisamos é ter clareza sobre os nossos papéis. Pai tem que ser pai. Tem que ser pai. Não tem substituto. Tá? O pai é o pai. E eu não estou falando só de genética. Estou falando do pai, aquela pessoa que tem um papel de pai, ele tem que ser um pai. Ele tem que mostrar para o filho, olha filho, como Noé fez. Eu creio que aqueles filhos olhavam assim, meu pai é obediente demais. Olha, meu pai está passando isso e aquilo, ele está sendo ridicularizado. Porque ele está construindo uma arca onde nem água direito tem. Um barco desse não cabe nem no rio mais próximo. Mas ele permanece fiel, porque Deus direcionou ele para fazer essa obra. E ele permanece fiel. E ninguém apoia, e ninguém acredita, e ninguém leva ele a sério. Mas ele leva Deus a sério. E ele vai prosseguir até o fim. Nossos filhos precisam ver isso. Os nossos filhos precisam ver nas mães a mulher virtuosa. Eles precisam dizer lá no quartel, para onde eles vão, lá na empresa onde eles vão trabalhar. Se forem morar em outro país, eles precisam dizer assim, rapaz, você precisa conhecer a minha mãe. Você sabe o que minha mãe diria numa situação como essa? Você sabe o que minha mãe muitas vezes me disse? Olha, eu agradeço a minha mãe, porque um dia ela sentou comigo e ela me disse... Nós precisamos assumir os nossos papéis em família. Não tem como terceirizar, não tem como delegar para outros. Nós somos as pessoas que Deus confiou. E por fim nós vamos nos alegrar, vendo tudo o que Deus realiza. Não sei se eu estou vendo o horário certo. Acho que sim. Me perdi um pouco. Nós precisamos assumir o nosso papel em família. E entenda o mistério por trás. Não é só a família de sangue, só a família genética, mas é também isso ultrapassa, isso vai além. O nosso olhar precisa ir além. Nós precisamos pensar na família do reino também. E nós, como bons pais, responsáveis, boas mães, responsáveis, irmãos responsáveis, nós não devemos desistir dos que são nossos. Eu ouvi um pastor falando, ele estava pregando, ministrando, e ele falou assim, eu já falei aqui a história do fulano. Pois é. Não, eu sei, não, eu vou falar do fulano, eu não devia falar, mas vou falar. Olha, ele está quase voltando para a igreja. Ele se desviou há não sei quantos anos, ele se enrolou com um monte de coisa, mas eu andei encontrando com ele, conversando com ele. Ele está quase voltando para a igreja. E a alegria que aquele pastor falava isso. E aí eu pensei assim, certo, é isso mesmo. É isso que eu devia ser. É assim que eu devo ser. Esse pastor me inspirou, eu preciso desse sentimento. Eu preciso não abrir mão dos que são meus. Não só os lá de casa. Os lá de casa, eles sabem que eu não abro mão mesmo. Né?
Eu sou apaixonado pelos meus filhos, eu falo isso constantemente. Né? Não sou só apaixonado pela mãe deles, mas eu sou apaixonado pelos meus filhos. Sou fã deles, assim, admiro muitas coisas neles. Mas eu tenho sentimentos também aqui pelos membros do mesmo corpo que eu, os meus irmãos. É legal quando Paulo diz assim, ele fala, olha, na igreja, pesa sobre mim, além do ministério, além da obra, além das viagens, além de todos, pesa sobre mim, sobre o meu coração, o cuidado das igrejas. Não há ninguém que se escandalize que eu também não me escandalize, não há ninguém que se abrace que eu também não me abrace. Eu sinto o que eles sentem, eu me preocupo. E nós precisamos ser movidos por esse sentimento. Aquilo que nós temos na nossa casa, ele continua aqui. Ele transborda de casa e ele chega aqui também. Nestes membros aqui. Então, irmãos, quero que vocês entendam. Eu não quero desistir, não desisto. Né? Quando você vem na igreja, você sente falta de alguém? Você pensa, você pergunte, vá atrás. Ore. Se durante uma oração aconteceu uma palavra e você lembrou do fulano, ore. Ore. Não tem oração melhor nessa vida do que a oração de pai e mãe. Sabe por quê? É a oração de amor, cheia de amor. Pai e mãe, quando ele ora por um filho, capricha. Ora a noite toda, se for preciso. Até sentir paz, até sentir que o filho está bem. E isso, irmãos, isso vai passar a ser, se ainda não é uma realidade, mas é o que Deus espera que aconteça aqui na nossa igreja. Que a gente viva um amor, irmãos, um amor bíblico. Porque o mundo ele está cansado de amor de Araque. A Bíblia diz que a ardente expectativa, a ardente expectação de toda a criação, de todo o mundo, esse planeta inteiro, eles estão ardentemente esperando a manifestação, ver se manifestarem os verdadeiros filhos de Deus. E é isso que Deus espera, nesse projeto de vida, nisso que nós estamos empenhados aqui. Nós estamos celebrando o projeto de vida, nós traçamos alvos para a nossa vida ministerial, nossa vida aqui de fé, a nossa caminhada de fé. Nós traçamos alvos para a nossa saúde, os cuidados do nosso corpo físico, como melhorar a nossa saúde. Nós traçamos alvos sobre as nossas finanças, a maneira que nós nos relacionamos com os bens, com as riquezas, com as finanças. Qual é o lugar das finanças na nossa vida? Nós temos alvos, nós temos necessidades, pedidos, súplicas e petições, mas hoje falando de família, que o seu pedido seja uma semente. O pastor Júnior falou muito de semente, eu amo essas mensagens sobre semente. E hoje o que você está fazendo, com o voto que você decidiu aí no seu coração, apresentar a Deus, com os propósitos que você decidiu anotar no seu plano de vida, no seu projeto de vida, no campo ali, família. O que você está buscando em Deus em família? Que seja realmente uma semente para a glória de Deus, que não seja algo movido por egoísmo, mas que seja algo totalmente voltado, totalmente inspirado em amor, totalmente baseado em amor. E que seja para a glória de Deus, para o alcance, para que nós sejamos fortalecidos lá em casa e aqui em casa. Que nós possamos ser esses obedientes, esses chefes de família, bons chefes de família, que nós possamos todos aqui, 100%, todos nós possamos ser achados aptos para o ministério, aptos para fazer algo para Deus, capacitados para fazer algo para Deus. Por quê? Porque sobre nós não pesa condenação nenhuma. Porque nós estamos dando espaço para o Espírito Santo, nós estamos sendo guiados e ensináveis pelo Espírito Santo para que ele gere em nós essa novidade de vida, para que nós possamos ser aquele pai nota 10, aquela mãe nota 10, aquele irmão de todas as horas, aquela irmã de todas as horas. Interceda, ore. Nós temos vários exemplos na Bíblia de pessoas que oram, e de uma pregadora lembrando de Raabe, quando os espias entraram em Jericó. E ela, de alguma forma, ela entendeu, ela falou, olha, esse aí é o povo que está vindo conquistar essa cidade, porque Deus está com eles.
e ela vai e intercede. E ela diz, olha, eu sei que Deus está com vocês, e vocês vão conquistar aqui, mas por favor, e aí ela intercede pela família. Mas por favor, tenham misericórdia, tenham compaixão da minha vida e da minha família. Então, irmãos, que todos nós possamos ser achados assim, com esse coração obediente, esse coração leal, fiel, constante, perseverante, que não desiste, que nós possamos ser achados aí de pé, vigiando, intercedendo pelos nossos irmãos, buscando socorrer quem precisa de um socorro. Amém? E dessa maneira nós seremos ainda mais vitoriosos, seremos ainda mais abundantes. E nós seremos conhecidos como uma igreja que realmente impacta. Porque Deus, nós não somos um acidente de Deus aqui nessa cidade velha. Deus sonhou com essa igreja, com essa comunidade, aqui na cidade velha, para nós causarmos o impacto necessário nessa comunidade aqui, nessa sociedade. Essa sociedade precisa ver aquilo que Deus está gerando através de nós. Eles precisam disso. Muitos talvez não tenham se dado conta, estão ainda cegos a respeito disso, mas eles vão ser tocados. Eles vão ser tocados porque nós estamos avançando. Nós estamos caminhando. No momento como esse, nós estamos apresentando nossa família. Não perca a oportunidade. Apresenta a sua família. Apresenta as questões relacionadas à sua família. E eu quero convidar você agora a ficar de pé. Quero fazer como nós fizemos nessa manhã. Você tem aqueles que decidiram apresentar um voto, que separaram um voto, que determinaram um voto no coração, já concentra aí também nesse voto. Aqueles que anotaram aí no seu projeto de vida, suas petições, suas causas, seus alvos em Deus. Nós estamos começando este período, queremos marchar juntos na direção desses alvos. Nós vamos ajudar uns aos outros a conquistar esses alvos. E se você também, nesse momento que nós vamos orar, nós vamos elevar os nossos corações em oração. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus. E se você foi tocado em algum momento, e você lembrou de alguém que talvez não esteja aqui, mesmo que alguém que nunca veio aqui nessa casa, talvez alguém que talvez tenha visto alguma vez aqui algum culto pela internet, pelas lives. Mas se o Espírito Santo te moveu agora e te mostrou essa pessoa, te mostrou uma necessidade de alguém, também entra, faça como essas pessoas que conquistaram grandes vitórias na Bíblia, interceda, apresente a Deus, porque o Espírito está te mostrando e quer te usar. O Espírito quer te levantar como um profeta nessa geração, no meio deste povo, no meio dessa comunidade. Deus quer usar as tuas mãos, a tua oração, as tuas palavras, o teu amor, o teu sentimento, para produzir, para gerar vida aqui nesse lugar, para gerar transformação, para gerar mudança. Apresentamos a Deus agora, em nome de Jesus, unânimes, Pai, na tua presença, Senhor Deus, eis o teu Israel querido, Pai, a menina dos teus olhos, a noiva do Senhor, Pai. Aquela, Senhor Deus, que o Senhor uniu a Cristo, Pai, nos tornando membros, ó Pai, de um só corpo, de um mesmo corpo, Pai. E aqui, Senhor Deus, nós apresentamos diante de Ti, Senhor Deus, votos. O Senhor sabe tudo que está determinado, Pai, em cada coração. Pai, que Teu coração possa se alegrar agora, Senhor Deus, vendo essas decisões, vendo esses alvos, ó Senhor Deus. Pai, em nome de Jesus, Pai, que venha a Tua boa mão em favor, ó Senhor Deus. Pai, que essa semente, que esse voto possa frutificar, Senhor Deus, debaixo do Teu favor, que ele possa frutificar a 100 e a 1000. Pai, que nós possamos ver o fruto, Senhor Deus, que nós possamos contemplar e nos alegrar, ó Pai, vendo o Teu agir, vendo o Teu favor, Pai, vendo o Teu poder, Senhor Deus, sobre a vida dos Teus filhos. Pai amado, que cada família aqui representada, Pai, cada membro da família que está anotado aí, Senhor Deus, nesse projeto de vida, Pai, isso que nós queremos ver a partir de agora, Pai, em nome de Jesus. A semente está plantada, Pai, a semente está semeada. Ela é lançada num solo bom, Pai, num terreno fértil, ó Pai, aqui no Teu altar, Pai, que é um altar de obediência, que é um altar de fidelidade, Senhor Deus. É um altar de reverência, Pai, de temor.
ao Deus vivo, ó Pai, ao eterno Criador, Pai, de tudo que há, Criador do universo. Pai, em nome de Jesus, Pai, o Senhor sabe trabalhar e em nome de Jesus, nessa hora, Pai, as nossas orações alcançam, ó Pai, esses familiares, alcançam, ó Pai, aqueles que estão distantes, aqueles que estão perto, ó Pai, aqueles que já estão entre nós, aqueles que ainda estão a caminho, ó Pai, estão sendo preparados em nome de Jesus, Pai amado, em nome de Jesus, Pai, que eles não consigam escapar das nossas orações, ó Pai, mas que a nossa oração agora os alcance, ó Pai. Pai, que comece, Senhor Deus, uma mudança nesse coração, uma mudança de mentalidade, Pai, uma mudança de sentimento, Senhor Deus. Pai, que seja quebrado o coração endurecido, Senhor Deus, que ele possa agora se tornar, Senhor Deus, acessível, ó Pai. Em nome de Jesus, ao teu toque, ó Pai. Em nome de Jesus. E esses irmãos, ó Pai, que por algum motivo vieram ao nosso pensamento, Pai, neste momento. Aqueles que talvez não estejamos vendo, não estejamos contemplando com os nossos olhos, mas no nosso coração, ó Senhor Deus, nós sentimos falta. Nós sentimos o desejo de orar por eles, ó Pai, em nome de Jesus, Pai. Ó Pai, atende, ó Senhor Deus, inclina os teus ouvidos, ó Pai, às orações feitas neste lugar, ó Pai. Desde já nós te agradecemos, ó Senhor Deus, em nome de Jesus, pelo teu favor sobre a vida da família pastoral, Pai. E em nome de Jesus, nós concordamos unanimemente, ó Senhor Deus, que eles vão de experimentar tempos de refrigério, ó Senhor Deus. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, guarda, Pai, o seu lar, fortalece, em nome de Jesus, Pai, que o teu favor venha sobre a saúde, Pai. Vem com, Pai, um tempo favorável, ó Senhor Deus. Que eles possam, ó Pai, passar um longo período, ó Pai, sem a necessidade de medicamentos, ó Senhor Deus. Sem a necessidade de cuidados médicos, de atenção médica, Pai amado. Em nome de Jesus, o Senhor que supre todas as necessidades, ó Senhor Deus, vem sobre as nossas famílias nessa noite, ó Pai. Em nome de Jesus, nós consagramos a Ti, Pai. Em primeiro lugar, o nosso coração. Em nome de Jesus, Pai. Consagramos em primeiro lugar, ó Pai, a nossa mente, os nossos propósitos, nossos objetivos, ó Pai, porque nós queremos ser os primeiros a Te obedecer. Os mais tementes, ó Pai, nós queremos ter um compromisso integral, 100% comprometidos com o Senhor, ó Pai, com a verdade da Tua palavra, Senhor Deus, em nome de Jesus. Pai, atenta também para aqueles, ó Senhor Deus, que nessa noite, ó Pai, estão prontos para ofertar na Tua casa, Pai. Estão prontos, ó Pai, para lançar, ó Senhor Deus, uma dádiva, uma oferta, Senhor Deus, os seus dízimos, ó Pai, na casa do Senhor, Pai. Aqueles, ó Pai, que vieram com este propósito, que o Senhor também possa estender, ó Senhor Deus, a Tua mão, Pai, para abençoá-los, ó Senhor Deus. Receba, Pai, a oferta, Pai. Recebe de cada um, Senhor Deus, aquilo que eles têm trazido, ó Pai, à Tua casa, Senhor Deus. E multiplica e abençoa, Senhor Deus, que eles jamais sintam falta, Senhor Pai, jamais tenham falta, carência de nada, porque o Senhor supre e faz multiplicar, ó Pai, a semente. E em nome de Jesus, ó Pai, dai-nos, ó Senhor Deus, a Tua paz, a paz de respostas de orações atendidas, ó Pai. Dá-nos, ó Senhor Deus, nessa noite, ó Pai, a paz, a tranquilidade de entendermos que o Senhor já está trabalhando, ó Pai, a nosso favor, ó Pai, em nome de Jesus, a favor de cada um, Senhor Deus, nessa noite. Em nome de Jesus, Pai, abençoa o Teu povo. É o que nós, ó Pai, nessa noite te apresentamos, que agradecemos e pedimos, orando, crendo, ó Pai, que recebemos tudo aquilo que pedimos, no precioso nome de Jesus. E que assim seja, e a igreja do Deus vivo concorda, dizendo... Amém. Amém, amém, que assim seja. Que Deus em Cristo os abençoe, meus irmãos. Você que vai ofertar essa chave já colocou aqui, fique à vontade, tá bom? Nesse momento, vamos receber nosso pastor, o Mariano Sérgio Tudo, dessa noite, dando coisa viva. Receba ele com vocês. Boa noite a todos, Pai seja convosco, amém? Já vamos encerrar. Fique à vontade do seu lugar, sente-se rapidamente. Faltando 6 minutos para encerrarmos a nossa programação. Tem que corrigir aquele relógio ali, que ele está um pouco adiantado, eu acho. Aqui faltam 6 minutos, lá faltou 8, acho que eu vou contar por lá. Mas depois a gente sobe na escada e corrige, viu? Porque até em dia de culto de virada, tudo tem que estar bem alinhado. Eu acho que é o tempo ele vai perdendo o alinhamento aqui com o fuso horário do celular. Vamos lá. Queridos, hoje de manhã nós não estivemos aqui, decorrência da virose, tive muito forte, de quinta-feira, sexta e ontem. E hoje, ainda sentindo aquelas
consequências no corpo de dor, cansaço. E por esse motivo, pela manhã, achamos mais prudente não não vir aqui para a igreja. O ideal, na verdade, era que na sexta eu já estivesse em repouso. Mas sexta-feira foi o quarto dia do nosso projeto projeto de vida, e recebemos aqui o pastor Júnior, Manuel Júnior, meu pai, mestre das finanças. Valeu muito a pena, foi muito bom, muito agradável. Eu não me arrependo de ter vindo, né? Só que, claro, eu sei que eu paguei um preço por isso no sábado, porque o ideal era que eu estivesse realmente em repouso, e eu ainda me esforcei aqui no momento do louvor, ministração, e aí quando eu cheguei em casa já foi chegando com muita febre, muita dor no corpo e todos aqueles sintomas. Então, ontem já foi um dia que eu fiquei uma boa parte em casa recuperando, e estou bem já, graças a Deus, estou bem melhor. Até umas 3 da tarde eu estava deitado, até umas 3 da tarde. Foi das 3 em diante que eu levantei já, e quando a gente se levanta sentindo que está melhor é quando a gente começa a querer fazer as coisas, né? Aí eu comecei a organizar uma coisa aqui, outra ali, e foi passando a hora e eu já fui me arrumando para estar aqui no culto. Então, eu louvo a Deus pela sua vida, louvo a Deus pelos irmãos que oraram, e hoje aconteceu algo inédito. Hoje aconteceu algo inédito, coisa que eu acho que nunca aconteceu no meu ministério. Eu não fazia a ceia. Eu não participei da ceia pela manhã e nem realizei a ceia hoje à noite. Por duas questões. Uma de honra, né? Honrar aos irmãos de nossa equipe que já serviu pela manhã aqui. E, além disso, também nós temos aqui uma regra, né? Que é para abençoar todo o nosso ministério de louvor, diaconato. Quem serve de manhã, serve de noite. Então, se eu não pude estar de manhã também, de noite eu vou estar participando. Então, que fique como exemplo, né? Se até eu, como pastor, me incluo nesta organização de excelência, então todos também devem se submeter a isto. E isso é para o nosso bem, para que nós estejamos sempre buscando participar nos 2 cultos, servindo, mas também quando não é uma punição não servir no outro, não, é um privilégio poder receber. E para mim eu me senti privilegiado, poder participar da ceia, receber a ministração, que sobre a minha vida foi muito especial. Desde que eu cheguei aqui, existem umas sensações que quando estamos ministrando, elas permeiam o nosso coração. Tensão, preocupação, responsabilidade. Mas quando estamos ali livres para adorar, sinceramente, eu pensei que eu ia chegar aqui e eu ia ficar desfrutando, assim, até de olhar para o telão, olhar para o pessoal. Eu não consegui. Fechei meus olhos e minha única relação com o ambiente foi auditiva. Mas a minha relação com o Senhor foi orar, e eu orei, eu acredito que do início ao fim do louvor, em outras línguas, clamando, sendo renovado na presença de Deus. Então, aproveite, não banalize essa oportunidade que você tem. Eu, como poucas oportunidades tenho de estar assim, na posição exclusiva de receber, então eu não perco nem um segundo. Então, nesta noite eu encerro dando um testemunho que eu começarei agora. Estamos finalizando o projeto de vida, eu entreguei o projeto aqui, consagrei um voto, creio que ainda tem coisas que vão acontecer até o dia 31 de dezembro, mas essa semana em especial, devido a estarmos nos acostumando com a ausência de uma pessoa importante lá em casa, que era a nossa irmã André, que trabalhava conosco, de lá da 14 de março, ela não está mais trabalhando conosco, e eu, obviamente, nessa nova configuração, começo a buscar soluções. A gente ainda está à procura de alguém, obviamente, mas até que isso aconteça, a gente vai tendo que se ajustar. E assim como eu faço aqui na obra, eu digo que um dos momentos que eu mais compro ferramenta para mim é quando o pessoal começa a faltar. Um exemplo, quando eu comprei aquela ferramenta de lixar a parede inteirinha, era uma época que eu não estava podendo contar direito com quase ninguém na equipe. Eu falei assim, eu não vou lixar essa parede de 32 metros sozinho. Eu falei, eu vou comprar. Eu comprei uma lixadeira, né, girafa, que ela pronta. Eu falei, é com ela que eu vou resolver. Me deu motivo, me deu ânimo. E lá em casa não foi diferente. A divisão de tarefas, a pastora deixou para mim lavar louças. Aí eu falei assim, não vai ficar assim isso não. Comecei a caçar lavar louças. Uma lava-louça, não tem a máquina de lavar roupa, eu fui caçar uma máquina de lavar louça. E o meu testemunho, resumidamente, é que a máquina, conversando um pouco com o chat, agora vocês já sabem, tem até meme disso. O pessoal anda na rua e fala, chat, o que é isso? Quem não entendeu é o chat GPT, né? Que é inteligência artificial. Às vezes você conversa e pergunta, né? E tira dúvidas. Quem já teve essa experiência? E
eu comecei a perguntar, olha, preciso, minha realidade de família é isso, XYZ, meu consumo é esse, me recomende uma lava-louça top. Eu não quero saber de custo. Eu falei assim com ele, falei por áudio, eu não quero saber de custo-benefício, eu quero saber qual é a melhor para eu não ter dor de cabeça. E a melhor era quase 5 mil reais. Eu falei, amém. E eu fui atrás dessa lava-louças, corri atrás, só que assim, todas para chegar dia 25 de agosto, 15 de setembro. Eu falei, até lá eu já estou com a minha mão, já não aguento mais. Não é só a mão, é a mente. E quando eu falo a mente, entenda bem, gente. Entenda bem. O João Pierre falou muito sobre a questão dos papéis também. Eu entendo o seguinte, que ter, por exemplo, a irmã lá em casa, para a nossa realidade, não é um luxo, é uma necessidade, parte da nossa engrenagem de trabalho. Se eu tiver que entrar no mérito com a pastora de fazer as coisas da casa, está tudo certo. Mas a gente vai deixar outras coisas que fazem parte da nossa engrenagem descobertas. Diante disso, entenda a nossa realidade. Nós escolhemos essa vida. E nesse caso em especial, nós escolhemos também uma configuração de trabalho que não é tão convencional. Agora está ficando, que é o home office. Mas em regra não é tanto. E imagine você ter que lidar com a casa, e ter que lidar com a família, e você ter que lidar com tudo isso. E principalmente eu falo muito no caso da minha esposa, pastora Tássia. É delicado. Então eu falei, bom, eu não quero ter que estar na rua e estar com raiva de chegar em casa porque eu vou ter que lavar uma pilha de louça. Eu falei, não, eu vou comprar uma lava-louça. E aí eu cheguei nessa boa lava-louça, só que a única... Aí não conseguia. Eu falei, vou tentar ir nas lojas, vai que eu acho. E eu cacei. Casa de Barria, um monte de lugar, e fui na Magalu. E lá na Magalu, ali na 15 de novembro, o gerente ele falou, olha, tem uma aqui, que ele tem acesso rápido. Eu falei, olha, eu tenho uma prioridade, que chega o mais rápido possível. E ele viu um modelo que era similar ao que eu vi na internet, similar, eu falo assim, sabe quando você vê um modelo Pro e Pro Max, tipo isso? Só mas é a mesma imagem, a mesma coisa, só muda poucos detalhes. Ele falou, esse aqui chega amanhã. Eu falei, como assim? É porque está no nosso centro de distribuição, você pedir amanhã chega. Eu falei, tá ótimo. Pois aí quando eu tento passar no cartão, né, que eu sempre empresto da minha sogra, só tinha um pouco de limite. Eu falei, acabou comigo. Aí eu falei, bom, bora ver se posso passar 2 cartões. Tentei passar do cartão, não deu certo. Por que não deu certo? Porque deu um probleminha lá, tive que fazer uns ajustes. Resumo da história. Rapaz, essa história foi consumindo 1 dia, 2 dias. E eu falei, meu Deus, e as louças estão lá. Teve até um dia que eu deixei louça com, não, amor, vai chegar amanhã, eu quero estrear. Deixa ela acumular. Já estava cheirando de azedo, já pia. Eu falei, e eu não consigo. Resumo da história, nesse dia ela ainda lavou uma parte, eu lavei a outra parte da louça. Onde está a bênção? No dia que tudo deu certo, ajustei limite de cartão, tudo para passar. Os 2 cartões, aí eu some a opção de 2 cartões no único produto que dá para chegar no outro dia. Eu falei, não é possível, vou ligar vou falar pelo WhatsApp. Falei com o atendente pelo WhatsApp, falei, olha, se sumiu, não tem muito o que fazer. Reiniciei seu aplicativo, eu falei, não acredito. Desisto. Eu falando assim, do Magalu, desisto do Magalu. Não vou olhar no LX, do nada eu olho no LX. Isso era perto de buscar as crianças, 11 e pouco da manhã. Quando eu olho, lava-louça. A única que estava lá, bairro de Nazaré. 8 e pouco da manhã a pessoa tinha postado. Pois eu mandei mensagem para ela e fiquei na expectativa. Lava-louça nova, zerada. Detalhe, eu vou chegar no detalhe. Passei a tarde na expectativa, nada de resolver. Quando dá 10 e pouco da noite, a pessoa me responde. Cheguei no trabalho, mas olha, esse valor, e eu ainda joguei para baixo. Se você souber o valor, você vai se espantar, que eu ainda consegui jogar para baixo. E a pessoa disse assim para mim, olha, não dá para fazer esse valor. Como eu sabia que estava excelente o valor que ele me ofereceu? Não, pode deixar, amanhã eu posso sair, está fechado. Resumo da história. A minha lava-louça ideal custaria uns 5 mil reais aproximadamente. O meu cunhado que tem uma lava-louça top lá em Paragal, Minas, ele falou, olha, esse é excelente, meu cunhado, eu uso, resolve. Beleza. Como eu já tive o ok dele, aqui estava no LX, era exato o modelo do meu cunhado. Eu falei, pronto, ganhei assim uma página. Só que detalhe, essa lava-louça custa uns 2 mil e pouco. Pois lá na OLX ele me cobrou 900. E ele ainda me mandou nota fiscal. Ou seja, quando foi comprada 10 de março. E ele me deu nota fiscal, comprei por 900 reais, já está instalado na lava-louça. Inclusive as louças de hoje já estão lavadas lá, branquinha. Eu só vou precisar guardar. Então o meu testemunho, parte 1 é essa. Um detalhe do meio do testemunho, que é o segundo testemunho. Vocês sabem que eu fiz aniversário em julho, né? E aí, irmãos,
entre alguns presentes, eu ganhei um presente do meu pai. Ele me deu um valor no cartão de crédito que eu até agora ainda não usei. Sabe, eu usei uma parte eu usei, eu falei, pai, deixa eu primeiro, porque é coisa de pai isso, né? Falei, eu queria comprar um negócio para mim, acabou que, qual foi o primeiro presente que eu comprei no cartão que ele me deu? Fui lá na Torre, comprei um jogo de cama de casal para nossa cama, um jogo de cama para dos meninos, do Miguel, da Esther, coisa de pai. Tipo assim, os estudos dizem que se seu quarto tiver arrumado, a cama, 50% do quarto está renovado, né? Está arrumado. Falei, pronto, 50 de um lado, 50 do outro, estou abençoando 100% da minha família, agora eu vou usar essa outra parte aqui para mim. Mas os dias passaram e eu ainda não comprei esse meu presente. E olha que eu já ganhei outros valores, já comprei algumas coisas para mim. E esse negócio dos 2 cartões era isso. Eu ia pegar um limite do meu pai, o meu limite ia comprar. Resumo da história. Resumo da história. No limite do que eu ia usar, no meu cartão, que da minha sogra, não deu certo. Meu pai teve que aumentar o limite dele lá. Ele aumentou para poder me ajudar. Como não deu certo, olha o testemunho que eu conto para vocês agora. Antes de vir para cá, eu disse assim, pai, deu certo a lavadora, não precisei usar o limite que o senhor aumentou lá, ele aumentou com uns 3 mil e pouco, que era para juntar. Eu falei, bom, então o senhor pode tirar o dinheiro de lá da conta, porque o limite desse cartão era conforme ele metia dinheiro, aumentava o limite. Ele fez só para me abençoar. Pois quando eu digo assim, essa semana eu já sei que eu vou me dar de presente. Quarta-feira o pastor Beto pregou sobre saúde, me ativou muito. Falei, bom, vou fazer o que eu já estou também sonhando há alguns dias. Olha que também no OLX eu estou caçando e não achei essa bicicleta. Falei, vou comprar uma bicicleta, porque não basta só... Olha, o Miguel está viciado em andar de bike. Qualquer passeio, pai, eu quero andar de bicicleta, quero andar de bicicleta. Só tem um problema, ele anda de bicicleta e eu tenho que ficar correndo atrás dele. Eu falei, não, acaba com esse negócio. Meu sonho quando eu era adolescente era ter bicicleta. Quando eu tive bicicleta, finalmente eu casei, depois vendi minha bicicleta, nunca mais tive bicicleta. Pois agora, esses dias, quando eu tive que mexer nas bikes do Miguel, tudo, começou a acender, né, no coração aquela chama. Opa, vou ter a minha bicicleta. A última que eu presenteei foi até o Kennedy, né, a que ele tem aí. Falei assim, pai, eu vou comprar uma bicicleta. E olha o testemunho, resumo da história. Ele falou, meu filho, sabe aquele limite lá que eu aumentei? Use ele e compre uma para você e uma para sua esposa. Eu falei, glória a Deus. Então eu estou aqui para testemunhar. Eu já vou começar a semana com muitos motivos para glorificar o nome do Senhor. Mas sabe qual é o terceiro testemunho que eu mais me alegro? É de estar aqui nessa noite, contando testemunho. Porque eu sei como eu estive ontem e eu sei como até amanheci hoje. Mas mediante as orações, mediante essa farta expectativa de estar na casa do Senhor, eu me alegro de estar finalizando o projeto de vida, participar da ceia do Senhor e crer que o mês de agosto já está sendo e continuará sendo agosto de Deus. E eu creio que o nosso segundo semestre tem muitas coisas boas para nós vivermos. Se tão somente nós ouvirmos e obedecermos o que o Senhor tem nos dito. Fique de pé no seu lugar, nós vamos orar. Aplauda o Senhor com alegria. Testemunho tem que encerrar com palmas ao Senhor, amém? E no final, eu já sei que a pastora vai chamar a atenção, você fala muito detalhe no testemunho, por isso que eu não falo muito de testemunho. Mas se fez sentido o testemunho para vocês? Glória a Deus. Então, creia, esse projeto de vida que você está colocando aí em questão, que o Senhor vai abençoar. Aonde você colocar, Deus vai operar em você o querer e o realizar, amém? Os avisos dessa semana se resumem em terça, quarta e sexta. Preste bem atenção. Terça-feira teremos um treinamento mais coquetel aqui de retorno da nossa escola. Nossa escola retorna oficialmente semana que vem, mas nesta terça é um aquecimento. Nós vamos vir para cá para um treinamento surpresa. Venha, vai fazer assim. A surpresa, uma parte eu já estou dizendo, vai ter o coquetel depois, tá? Mas antes, o treinamento, o conteúdo, se venha, vai ser uma bênção. Tá? A gente está aqui, vai ser algo que vai impactar todo o nosso segundo semestre, o dia a dia, o estilo de vida da igreja. Quarta-feira nós teremos um celulão para retomar, assim como a gente encerra o semestre, a gente começa o semestre com celulão, e dessa vez não vai ser aqui na igreja, vai ser lá na orla. Vou, obviamente, consultar a previsão do tempo, se não tiver nenhuma previsão de chuva, confirmarei que será na orla. Como não tem essa informação agora, mas eu vou confirmar. Se der qualquer previsão de chuva ou algo assim, a gente faz aqui. Mas, em regra, será lá na orla. Qual é o ponto de entrada? Sabe aquele monumento lá da orla, lá da entrada, que é um quadrado assim?
Pois é, logo na entrada da orla, onde tem aqueles bancos lá, tem um espaço lá. Você sabe, né? Onde é? Então vai ser lá nosso ponto de encontro. Nós vamos ter quarta-feira, 19h30, nosso celulão. E sexta-feira nós teremos a nossa Assembleia Geral. Então perceba que está sendo feito tudo com muita ordem e decência. Nós entramos o projeto de vida estrategicamente na transição de mês. Começamos em julho e terminamos em agosto. E não estamos perdendo tempo. Essa semana será produtiva. Treinamento, terça, quarta celulão, sexta assembleia. Ah, pastor, por que o senhor não fez assembleia antes como o senhor sempre faz? Por quê, queridos? Em regra, nesta assembleia não teremos nenhuma mudança, seja de agenda ou algo nesse sentido. Nós faremos uma assembleia para, obviamente, lembrar, fazer um balanço do que já aconteceu no primeiro semestre e fazer as projeções do que nós ainda vamos viver e conquistar no segundo, amém? Então vai ser uma assembleia muito light, muito objetiva, mas também que trará para nós esse senso de gratidão, de alegria pelo que já conquistamos, mas fé pelo que ainda vai acontecer. Então é tempo de nós nos planejarmos. Essa semana ainda vai ser uma semana muito produtiva para planejamento, para nós sonharmos alto, querendo que o Senhor vai nos surpreender. E aí sim, semana que vem volta tudo normal. Terça, escola bíblica, quarta, célula nas casas, sexta-feira, discipulado, e assim a gente vai avançando até Jesus voltar. Amém? Então, eu creio que este culto foi uma bênção sobre a minha e sobre a tua vida. Nós vamos agora orar pelos nossos lares, abençoar nossas famílias. Eu peço que você dê a mão para quem está próximo de você. Pastora, venha. Você que é minha família, né? Você que está próximo da sua família natural, dê a mão. Você que não está próximo e quiser orar com algum irmão da família espiritual, faça isto em nome de Jesus. Nós vamos agradecer ao Senhor por esta noite tão especial. Hoje de manhã tivemos várias pessoas pela manhã também, né? Eu olhei rapidamente pela câmera, consegui ver que acho que deu até mais gente do que agora de noite, né? De manhã. Então, olha, pessoal da noite, se esperta. O culto da manhã está bombando. Então, da noite também, eu creio que nós vamos, nesse segundo semestre, retomar com força total. E nossos 2 cultos serão cultos sempre muito bem povoados para a glória de Deus. Amém? Quero agradecer a quem está nos visitando nessa noite, né? Visitando não, eles são membros daqui, só que eles não sabem. Eles estão morando em Barcarena. Kaique e a Kathleen, eu fico feliz pela presença de vocês. E a todos os irmãos que estão aqui nessa noite, vamos agradecer ao Pai, porque Deus nos abençoou poderosamente. Amém? Obrigado, Senhor, por este culto. Obrigado, Pai. Eu te agradeço publicamente pela restauração da minha saúde. E me sinto realmente restaurado. Sei que existem ressalvas que eu devo ter, prudência, mas me sinto bem, me sinto de pé, coisa que até ontem nem ficar de pé eu estava conseguindo. Mas hoje eu estou feliz, Pai, de estar aqui diante do teu altar, renovado, fortalecido. Eu agradeço pela oração da tua igreja, porque eu sei que é uma oração poderosa. Uma oração, meu Pai, que tem a sua eficácia. Meu Deus, eu oro agora com esta igreja, por este final de projeto de vida em gratidão, por tudo que o Senhor abriu nossa mente, nossa visão. E eu creio, meu Pai, que o Senhor há de nos fazer viver o mês de agosto segundo a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Eu creio que será um verdadeiro agosto de Deus. Eu declaro que o segundo semestre, meu Pai, será de dupla honra, de porções dobradas. Será um segundo semestre do qual nós viveremos para ver que nós estamos pela fé, crendo, declarando com palavras de vitória, palavras de vida, meu Pai, sobre todas as áreas que aqui foram, meu Deus, ministradas durante toda essa semana. E todas aquelas que nem foram ministradas, mas que contemplam a nossa vida. Que o Senhor todas elas estejam debaixo das tuas mãos poderosas. Meu Pai, leva-nos em paz, guardados e protegidos de todo o mal. Dá-nos uma semana produtiva, abençoada e abençoadora. Que nós possamos viver as tuas promessas. Vivamos uma virada, não só de semestre, mas de vida, de chave em nossas vidas. Eu declaro um tempo de abundância, de fartura, um tempo, meu Pai, de colheita. Eu declaro, Senhor, um tempo de céus abertos sobre este lugar. Eu declaro um tempo, Senhor, de novas conquistas, novos sonhos e projetos. Eu declaro, Senhor, que a chama não se apagará, mas ela se manterá acesa em cada um de nós. E essa chama não ficará só no nosso interior, mas nós seremos, meu Pai, como aqueles que vão incendiar outros corações, seremos como aqueles que vão influenciar outras vidas. Meu Pai, que as nossas lutas, até elas, sirvam para te glorificar. Porque quando elas vierem, nós estaremos prontos para mostrar a este mundo como um servo teu passa não só por montes, mas até pelos vales.
passa dando glórias a Ti, passa confiando no Senhor, passa dependendo do Senhor, porque o Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa fonte de tudo que nós temos e precisamos. Meu Pai, esta é a nossa oração, que a Tua graça nos bate, Senhor, que o Senhor, o Teu favor nos alcance, o Teu amor se derrame sobre nós, que a Tua compaixão, a misericórdia se estabeleça em nossas vidas, de tal modo que nós vivamos, Pai, vivamos em paz, vivamos bem, vivamos contigo, meu Pai, até o dia em que o Senhor voltar. E até lá, meu Pai, que o Senhor use as nossas vidas para influenciar, não só os lá de casa, mas os daqui de casa também. E aqueles que estiverem longe dessas duas realidades, lá fora, no mundo, pessoas que vão, meu Pai, cruzar em nosso caminho, passar por nós, elas sejam impactadas pelo nosso proceder e pelo nosso falar, pelo nosso pregar da Tua palavra. Esta é a nossa oração. Guarda nossos lares, blinda as nossas famílias, guarda o pai, a mãe de família, os filhos que aqui estão representados, os irmãos, que haja paz, que haja harmonia, que haja a Tua presença em nosso meio. Esta é a nossa oração mais sincera, na autoridade do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e todos digam amém. Amém. Aleluia. Aleluia, Senhor. Obrigado, 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 Espírito Santo. Obrigado, Senhor. Te louvamos, Senhor. Te louvamos de todo o nosso coração. Declare comigo. Te agradeço pela minha família e por Tua presença no meu lar. Te agradeço pelo pão de cada dia que o Senhor nunca deixou faltar. Te agradeço pela nossa harmonia. Só em Ti, Senhor, podemos confiar. Já Te agradeço pelas Tuas maravilhas e os milagres que ainda há de operar. A minha família é bênção do Senhor. Ensina-me a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o Teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. É um presente do Senhor. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo permaneçam comigo e convosco hoje e sempre. Amém. Deus abençoe a todos. Vá em paz. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.